Primeira das 3 batalhas que faltam foi vencida. Tô aqui na Vila Belmiro, obviamente, já no final do jogo. Tava conversando aqui com um amigo pós a partida e dando aquela, que alívio, né? Respirando um pouquinho. O Santos venceu a primeira das 3 batalhas, como eu falei. Hoje bateu o Sport por 3-0. Ainda tem Juventude, que eu acho que agora oficialmente está rebaixado, né? Já que empatou com o Bahia, a gente venceu. Então oficialmente rebaixado o Juventude. E aí depois o Cruzeiro, claro, na última rodada. Já diria o vídeo que eu coloquei aqui esses dias, né? Há uma semana, 2, com a fala do Kobe Bryant, né? The job is not finished, né? Ainda não acabou. O Santos tem que pensar com muita calma, com muita atenção nos próximos jogos. Tomara que descansem bastante amanhã. O próximo jogo é quarta-feira, né? Deve se apresentar domingo, sei lá, mas aquela descansada amanhã, porque jogo difícil, todos vão ser a essa altura, e acho que vale destacar aí bastante isso, tá? Que não vai ser fácil. Bom, começar, tô aliviado, tô mais aliviado, tô muito feliz, claro, mas tô mais aliviado até porque o Santos inspirou essa desconfiança, né, ao longo do ano. Eu tô tentando apoiar meu braço, tá? Eu tô meio cansado de ficar segurando. O Santos inspirou essa desconfiança um pouco, né? Fez a gente ficar com essa desconfiança ao longo do ano, mas é fato que hoje dominou o jogo, tá? Desde que começou a partida, desde o apito inicial. E até é uma parada que, tirando o jogo contra o Inter, o último, que foi muito ruim, e sobre o Inter eu vou dar uma passada rapidinho. Contra o Palmeiras e o Mirassol, eu realmente acho que a gente foi muito bem. A gente dominou o jogo também. Contra o Mirassol faltou vencer, teve uma infantilidade, enfim, já passou, mas eu posso até questionar, e eu vou falar de novo sobre isso, né? Igual eu falei no pós-jogo contra o Mirassol e o Palmeiras. Até fiz um vídeo aqui hoje de manhã tentando entender a escalação. Posso questionar, mas deu certo. Os 3 jogos o Santos foi melhor. Na última, que realmente todo mundo questionou e foi um horror, né? Bem válido também questionar e criticar. Mas hoje deu certo desde o começo, em que pese que o centroavante, por exemplo, não fez lá um grande jogo, né? Mas tudo bem. O Santos começou a partida muito em cima do Sport, que assim, vamos pontuar também, não, é bom a gente não ficar de oba-oba, e não vamos, né, claro, e eu espero muito que o elenco também não vá, mas o Sport não, né, menor condição, né, alguns, claramente ali você vê que já não estava mais afim, pena que o goleirão tava, né, o goleiro Gabriel Vasconcelos, acho que é, pô, se não fosse ele, eram 6, porque ele fez pelo menos 2 defesaças, uma boa defesa. O Santos poderia ter feito até mais, mas enfim. Então assim, pontuar isso. O Sport é muito ruim, a gente fez nossa obrigação. Mas beleza. Mas vale também pontuar que a gente não estava conseguindo fazer, né? Contra o Mirassol, por exemplo, não conseguiu. Mas o Santos começou hoje muito em cima, né? Criou oportunidades desde cedo. E se lançou muito ao ataque até. Em alguns momentos eu ficava com certo receio, que eu via só o Zé Ivaldo e o Adonis aqui na sobra. E o Lucas Lima, especialmente quando esticava essa bola do lado esquerdo, eu ficava, puta, será que vai pegar na velocidade e tal? O Pablo também se movimentando bastante, que pese que nem conseguiu fazer muita coisa, mas então deu esse certo receio. Mas eu acho que era um risco que a gente tinha que correr, cara. Tinha que correr mesmo. A gente precisava vencer e precisava fazer saldo. E aí eu entro com a parte do Inter aqui. Eu esperava que o Vasco vencesse o Inter hoje. Só que o Vasco enfiou 5. A gente fez 3-0, então com isso a gente passa o Vitória momentaneamente e passa o Inter. O Santos volta a só depender de si. O que dá um medo de falar. Mas assim, a gente tem que vencer os próximos 2 jogos que escapa. Mas muito interessante essa postura do Santos de atacar a todo momento, de buscar o gol, buscar o resultado. E conseguiu. E poderia ter sido mais. O Santos teve 2 pênaltis, tá? 2 pênaltis claríssimos não marcados. O último do Zé, eu até entendo o que foi no Barreal, aliás, que o Zé estava impedido, ele estava mesmo impedido. Eu não acho que ele participa tanto, mas eu entendo o critério. Eu falo, beleza, dá pra entender. O do Guilherme é pênalti. Não tem explicação, é pênalti. O da mão, eu também marcaria, mas pode ser, até não marcar. Mas pelo menos um pênalti indiscutível que não foi marcado pro Santos. A gente ainda foi roubado aqui, mas tudo bem. O Santos entrou em campo, né, com uma formação no 4-2-3-1, mais ou menos, só que o Neymar bem próximo do Tiquinho. Guilherme e Barreal fazendo aquele papel que a gente imaginou, né, nas pontas de trocar o braço, que eu tô cansado realmente de ficar segurando. Guilherme e Barreal fazendo o papel de fechar os lados e voltando bastante. Aliás, o trabalho físico dos dois foi muito interessante nesse jogo. O Barreal nem fez uma grande partida tecnicamente falando, mas fisicamente
há de se aplaudir aí a boa partida dele nesse quesito. E aí você tinha a zaga, né? Igor Vinícius, Adonis Frias, Eivaldo e Souza, João Schmidt e Arão, Neymar, Guilherme na esquerda, Barreiro na direita e Chiquinho Soares no meio. O Santos até tentou começar nos primeiros 5, 6 minutos ali, foram 3 cruzamentos seguidos, um do Souza, um do Schmidt, eu acho, e um do Igor Vinícius, ou 2 do Souza, enfim, que o Tiquinho não chegou nem perto de disputar. Ele até fez o papel de estar lá na frente quando a bola quando a bola vinha, desculpa, ele matava no peito e tal, isso até ele fez, mas ele deu pouquíssimas continuidades nas jogadas. Mas é bem justo falar que nos 2 contra-ataques, o que sai o gol e um que ele manda para fora, pelo menos ele acompanhou, né? E o primeiro é uma esticada que ele dá, né, pro Guilherme, o Guilherme devolve para ele, ele bate. Ou é o Neymar? Pô, de verdade eu nem lembro já, mas o Guilherme dispara pelo lado esquerdo, o Tiquinho acompanha, eu acho que é o Guilherme que toca para ele, e ele bate para fora, né, perto do ângulo. E o outro, ele que estica pro Guilherme, né, num contra-ataque, e fez bem sair em velocidade, Guilherme, Neymar e ele. E o Guilherme corre bastante, vê bem o Neymar, que com muita tranquilidade, né, puxa para a perna direita e bate no canto, faz 1-0, já dá aquela tranquilidade realmente cedo, né, até, o que é bom pra gente. E depois o Santos até consegue trabalhar mais para buscar outros gols e tudo mais. E tem oportunidade demais até, né? Como eu falei, o Neymar chuta uma bola que o Gabriel Vasconcelos faz uma baita defesa, o Souza bate uma no canto, que ela até vai um pouquinho devagar, mas foi tão no canto, ele fez uma defesaça, uma outra de cabeça, enfim, o Santos criou oportunidades e depois faz o segundo gol numa bola aérea, né? O bate-rebate que eu nem entendi até agora, eu nem vi o replay desse gol, preciso ver. Bate-rebate, o cara do Sport acho que chutou em cima do outro, sei lá. O que importa é que saiu 2-0 e a gente vai pro segundo tempo com muita tranquilidade. O Tiquinho pede para sair já no primeiro tempo, não sei se apareceu na transmissão, mas aqui deu para ver que ele faz o sinal, já ele levanta, aquela hora que ele cai no chão, ele já abaixa o meião, tal, levanta o short e ele faz pro banco. E aí já dava para imaginar que o Lautaro voltaria. Eu até brinquei com um amigo meu que ele falou, será que ele volta com o Robinho Júnior? Eu falei, não, certeza ele volta com o Lautaro. Que era justamente para correr e marcar e deixar o Neymar mais livre. O que eu até entendo e deu bom a estratégia, né? O Santos ainda, na segunda etapa, tem outras oportunidades. O Neymar, que talvez nem precisava ter ficado tanto tempo em campo, né? O Vojvoda poderia ter poupado ele. Mas aquilo, né, também tomou a infiltração, já jogar 60, jogar 90, não sei se faz tanta diferença. Mas eu teria poupado depois do segundo gol, até sair o terceiro. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Até sair o terceiro, no escanteio cobrado por ele, uma cabeçada do João Schmidt, né? E, enfim, poderiam ter sido mais. O Robinho acaba perdendo uma oportunidade, o próprio Neymar perde outra. O Lautaro, meu Deus do céu, Lautaro, meu Deus, o Lautaro perde 2 gols embaixo do gol, 2 impedidos, né? 3 na verdade, né? 2 estavam impedidos, 1 não. Que é inacreditável. É inacreditável os gols que o Lautaro Dias perde. Mas enfim, o Santos teve muito volume e tal. E valeu pela vitória, pela postura, marcando em cima até o final. E, enfim, protocolar, diria, até essa vitória, mas que dá um bom alívio. Elogiar muito o controle que o Santos teve com a bola no pé e quando recuperava ela. Até falei, né, que tiveram algumas escapadas com os atacantes do Sport. Eu não sei o nome do 38 aqui, que tá jogando do lado esquerdo, tá? Mas algumas escapadas com ele. Lá no segundo tempo também, algumas que o Zé precisou correr atrás, o Zé ou o Adonis. Mas eu acho que isso era um risco normal que tinha que correr, já falei. E o Santos se postou muito bem para roubar essas bolas. Quando o Sport tentava sair em velocidade, o Santos conseguia boas interceptações com o João Schmidt e Arão. E aí eu vou falar já da partida individualmente de cada um, que para mim os dois fizeram uma baita partida, uma dupla que funcionou muito bem. Então aí, sobre o jogo, basicamente é isso. Tô até apagando as luzes já na Vila, tá cedo, meia-noite ainda, sexta-feira, todo mundo quer sextar e com razão. Eu até vou virar para cá porque a luz vai ficar mais forte aqui, ou é melhor aqui agora, eu acho, sei lá. Então, o Santos valeu muito bem esse controle, a estratégia acho que funcionou. Segundo tempo, colocando o Roleiser, Robinho, Lautaro, jogadores mais frescos e para correr mais, né? O Bom Tempo, que entrou muito tarde, né? Entrou no lugar do Neymar, poderia ter entrado mais cedo. De novo, não entendi essa. O Zé Rafael também. Então, assim, saíram opções de qualidade do banco, né? Isso muda um pouquinho também o panorama. Mas é a primeira das 3 batalhas.
sem oba-oba, com tranquilidade. Agora pegar um Juventude lá já rebaixado, mas que certamente não vai facilitar o jogo. E ter que buscar essa vitória lá no Sul. Jogador, Brasão foi muito bem. Quando a bola chegou, fez defesas, é isso que a gente espera dele. Tá ótimo. Outra, caraca, tá difícil hoje, tô empolgado. Fui misturar outra com ótima. Outra ótima partida de Igor Vinícius. Gostei muito. Inclusive uma tabela que ele faz no segundo tempo, bem nesse gol aqui com o Neymar. Ele e o Neymar vão tocando um pro outro. Ele acaba tocando um pouquinho para trás e o Neymar passou da bola. Mas o Neymar até. Ele foi explicar pro Neymar, depois o Neymar abraçou ele e tal. E conversaram, porque realmente foi uma jogada espetacular dos dois. Ótima partida do Igor Vinícius. Mesmo no final ele cansou, senão ele poderia ter feito mais tabelas com o Robinho Júnior, mas absolutamente normal. Ele correu muito. Ótimas recuperações também no segundo tempo. Muito boa a partida do Igor Vinícius, que, falando fora da empolgação, é um lateral nota 6. Perto do Mike, ele parece o Danilo de 2011. É inacreditável. Meu Deus. Zé Ivaldo e Adonis Frias, gostei muito dos dois também. Tá? Gostei muito dos dois, em que pese que o ataque do Sport é bem inofensivo, mas algumas escapadas em velocidade eles conseguiram recuperar bem. Então, vale o elogio aí aos dois. Boa partida do Souza também, especialmente no segundo tempo, foi mais ofensivo, correu pra caramba, deu opção, foi à linha de fundo. E se o Tiquinho conseguisse disputar as bolas, pelo menos no primeiro tempo, de repente ele teria aproveitado um dos cruzamentos. Mas foi muito bem a linha defensiva. O Ilharão, cansou, a gente sabe que ele não aguenta o tempo inteiro, mas é impressionante como se posiciona bem, cara. Se posiciona muito bem, segura muito bem, protege muito bem a bola. Jogador experiente e que ainda consegue entregar. Então é por isso que é diferente até, né? Você fala do Mike, um cara velho e tal, velho pro futebol, né? As pessoas falam, eu não gosto de falar isso, mas não entrega mais. O Arão é mais velho e ainda tem nível para conseguir jogar. Então é questão da qualidade do atleta mesmo, né? E do entendimento dele do jogo. Ótimas interceptações, gostei muito do Arão. João Schmidt fez uma parte, tirando o gol, tá? Tira o gol, finge que ele não fez o gol. Partidaça do João Schmidt, partidaça. Eu acho que essa parte eu entendi, eu falei no vídeo hoje de manhã que era para controlar a posse, o João Schmidt em vez do Zé Rafael. Ele conseguiu fazer isso, mas não só isso, ele desarmou muito bem hoje. E é uma parada que eu tenho quase convicção, só não falo que eu tenho convicção porque eu não estou no dia a dia, eu não sei como é que é. Certamente o pessoal sabe que contra times mais físicos ele não rende. Compara a partida que ele fez contra o Mirassol e a partida contra o Sport hoje. Ele sabe jogar, claramente ele sabe jogar. Ele tem um problema físico, que pra mim é bem óbvio também. Vou deixar o Neymar por último, como sempre. Guilherme, bom jogo do Guilherme, tá? Apesar dele ter sido fominha no começo, uma outra bola ele poderia ter passado pro Souza, uma outra ele poderia ter rolado pro Tiquinho até, mas no geral fez um bom jogo, correu pra caramba. Eu não sei se ele saiu por lesão, alguma coisa, porque no final ele saiu abraçado com um segurança, alguém do staff do Santos, e eu não sei se ele estava machucado. Espero que não, porque a gente precisa de toda a ajuda possível nesse momento, e ele fez um bom jogo, tá? Deu assistência pro Neymar, até travou uma jogada outra, poderia ter soltado pro Souza, mas absolutamente normal ali. Aquele gol, se ele faz aquele gol, né, que ele foi driblando lá na ponta esquerda, tamo junto, vou ir pro lado aqui. O rapaz foi puxar ali o fio e acertou em mim, cara. Mas faz parte. Se ele faz aquele gol lá, naquele outro gol, que ele foi driblando, catando o cavaco e driblando, driblou 1, 2, 3, eu falei, meu Deus, no quarto ele perde a bola. Mas se ele faz aquele, aí é um espetáculo. Mas boa partida do Guilherme, tá? O Barreal nem tanto, não gostei tanto. Defensivamente ele foi muito aplicado, ajudou bastante, mas com a bola no pé não gostei. E outra, tem que parar de ficar tentando cavar a falta, caindo direto, toda hora, tentando girar e cair. Não gostei disso, não precisava ter feito isso em alguns momentos, tá? Mas enfim, Tiquinho Soares, vocês sabem a minha opinião. Ele tentou, tá? Ele tentou fazer a função dele. De novo, falei aqui, nos 2 contra-ataques ele participou, vale falar isso. Mas não dá, né? Não tem condição. Eu sigo achando que não tem condição. Ele não tinha a menor condição de chegar perto dos zagueiros. O Neymar com o joelho ferrado igual tá, conseguia mais perto, ele não. E o Neymar, entre os titulares, ótimo jogo do Neymar. Ótimo jogo do Neymar. E isso é uma coisa que a gente vem falando, digo a gente na live do trio também, mas a gente vem falando que ninguém duvida do querer dele, do esforço dele.
Acho que ele gosta muito do Santos, isso é uma coisa que eu acho que ninguém pode tirar dele. Talvez em alguns momentos ele pudesse entender o limite, entender o limite que eu digo do corpo dele, entender a forma de atuar, enfim. Acho que hoje ele fez bem isso. Teve até um pouquinho mais de liberdade, o que é bom, né? Porque o time do Sport tinha um pouquinho de dificuldade e ele conseguiu ir muito bem. Poderia ter feito mais gols até. O Gabriel Vasconcelos fez 2 boas defesas de chute dele, outro que passa para fora perto, o pênalti que foi anulado, né? Se tivesse marcado um dos 2 pênaltis que foram para mim, ele poderia ter feito, mas tá bom, tudo bem. Fez um gol e deu uma assistência, né? Escanteio. Quem entrou, para mim, cara, para mim as substituições todas, tirando o Lautaro, todos entraram bem. O Rolês entrou muito bem, acertando lançamentos excelentes pro Robinho, pro Barreal, pro próprio Neymar. O Robinho entrou, fez 2 ótimas jogadas também, uma ele bate cruzado, a outra ele finaliza uma cruzada, que é do Lautaro, o outro goleiro espalma, as duas. 2 boas jogadas. A primeira que ele tenta cavar o pênalti, que dava pra ele seguir, mas tudo bem, tudo bem. O árbitro até chamou a atenção dele, ele fez assim, tipo, beleza. Mas faz parte, mas entrou muito bem também. O Laser, ele, o Zé, discreto, mas acho que entrou sendo pontual nas interceptações também. Quem mais que eu tô esquecendo? O Lautaro, que eu já falei que entrou mal. O Bom Tempo, mesmo com pouco tempo, ele correu bastante, cara. Correu bastante ali, gostei. E correu aqui, fez uma bela jogada na linha de fundo. Puta, deu um passinho, que é um que o Lautaro perde o gol também. Seria a 4ª, mas não valeu, né? Ele dá um passinho, a bola sai. Ele cruza, mas era uma bela jogada. Ele cruza, o Lautaro manda por cima. E o Lautaro, é inacreditável a quantidade de gols que o Lautaro perde. É inacreditável, ninguém explica. Aquela que ele rouba a bola, dribla o Gabriel Vasconcelos e depois perde a bola porque ele se enrola com ela, é a definição do que é o Lautaro. Corre pra caramba, se esforça, mas, gente, isso não é... A gente não pode ter jogador desse tipo. Jogador desse tipo é você aceitar ser time ruim. É aceitar brigar contra o rebaixamento. Claro que agora é o que tem, infelizmente, vai ser opção, mas a gente precisa ficar na Série A e repensar muito esse elenco pro ano que vem. E do Vojvoda, eu gostei das substituições. Talvez tivesse trocado o Robinho antes, como eu falei. Não gostei da escalação, mas deu certo. É o que eu sempre falo. Se deu certo, não importa se a gente vai achar legal, se vai achar bonito, se vai achar feio. O que eu quero é vencer. Ele conseguiu vencer. É isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã a gente tá de volta. Valeu.